Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos com os irmãos a palavra do Senhor neste domingo, onde eu desejo que cada um dos irmãos estejam em suas casas, junto com suas famílias, possam então neste domingo reunir a família, todos em volta da palavra de Deus. Cultuem ao Senhor em sua casa, busque a Deus, ore ao Senhor, leiam a palavra, celebrem ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra e doador de toda a vida. Nós estamos agora, mais uma vez, retornando a esse momento onde estamos com a igreja fechada, o templo fechado, mas a igreja aberta continua funcionando, cada um em seu lar, em sua casa. Nós continuamos, a Igreja Batista do Jardim Anchieta, ela continua ativa, continua trabalhando para o Senhor, e nós estamos aqui, neste momento, para podermos meditar na Palavra de Deus. Por ora, estamos com as nossas atividades presenciais, os nossos cultos de domingo, de quarta-feira, e a nossa escola bíblica dominical suspensas por conta da pandemia, por conta do decreto aí do governo e especialmente, irmãos, por entendermos que agora é momento de realmente nos preservarmos aqueles que convivem conosco e de alguma maneira contribuirmos para que a sociedade toda seja beneficiada e a sociedade toda seja melhor, fique melhor. Estamos passando por um momento muito duro e muito difícil. Essa semana e esses últimos dias têm sido dias de notícias não muito boas. Toda hora estamos ouvindo de alguém que contraiu o vírus ou de alguém que perdeu a batalha para esta enfermidade. E nós estamos aqui, amados irmãos, porque cremos que Deus está conosco, Deus está nos guardando, Deus está nos preservando e nós sabemos que vamos passar por esse momento. Meu desejo, então, em nome de Jesus, é que você e sua família sejam abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Pois bem, vamos meditar na Palavra de Deus? Abra sua Bíblia lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo é de número 4 e os versículos são do 2 ao 6. Então, Colossenses, capítulo de número 4, versículos de 2 a 6. Espero que todos tenham encontrado este texto. Diz-nos assim a palavra de Deus: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados irmãos, neste texto quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: enfrentando as dificuldades. Paulo aqui está escrevendo à igreja dos Colossos e ele está numa situação de muita dificuldade, porque Paulo, conforme ele próprio diz aqui no verso 3, ele está algemado, ele não só está preso, como também está algemado, ou seja, está privado da sua liberdade. Paulo aqui está passando por uma dificuldade muito grande e podemos então fazer um paralelo com a dificuldade que estamos passando agora. Muitos estão em suas casas, não saindo, a não ser em caso de extrema necessidade. Aliás, o governo até mesmo decretou o toque de restrição, o toque de recolher, à noite e madrugada, onde não podemos estar circulando. E isso nos faz lembrar um pouquinho, claro, que numa amostra muito menor, mas
o quanto é ruim termos a nossa liberdade cerceada, a nossa liberdade tirada de nós. E Paulo, exatamente acontecia isso com ele, ele estava preso. Ele está ali, então, encarcerado. E nesse momento está escrevendo, então, à igreja dos Colossenses e falando, dando uma palavra a eles. Então, Paulo, no meio da sua dificuldade, pode nos ensinar como enfrentarmos as dificuldades. E a primeira lição que Paulo nos ensina neste texto, ele começa no versículo 2, então: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverando na oração. Para enfrentarmos as dificuldades, não há outro caminho senão perseverarmos na oração. Amados irmãos, quantos motivos estamos tendo para orarmos? Eu tenho alguns grupos de WhatsApp, dentre eles o grupo da igreja, o grupo das mulheres cristãs em ação, mas também faço parte do grupo da Associação Batista do Grande ABC e alguns outros grupos, e na maioria deles os pedidos de oração são constantes. Todo momento alguém está fazendo um pedido de oração, pedindo por alguém que está enfermo, por alguém que está passando por alguma dificuldade, por alguém que está passando por algum problema. E então faz-se muito necessário nós perseverarmos na oração. Motivos temos de sobras. Tantos os enfermos, tantas as pessoas que estão agoniadas, tantas as pessoas que estão sofrendo. E agora é hora de nós perseverarmos na oração conforme Paulo nos ensina, conforme Paulo nos orienta. Perseverai na oração, ou seja, mantenha uma disposição de oração. Fique firme na oração. Oração por tantos motivos, inclusive oração pela igreja. Agora é momento de orarmos pela nossa igreja. Você que é membro da Igreja Batista do Jardim Anchieta deve clamar a Deus pela nossa igreja, para Deus continuar nos abençoando, para Deus continuar nos prosperando, para que o Senhor continue realizando a sua obra entre nós. Então, amados irmãos, Paulo aqui está falando, perseverem na oração. É muito possível que Paulo tivesse em mente exatamente aquela oração, aquela perseverança de que os cristãos primitivos precisariam manter, que era a esperança de que Jesus estava voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque os dias iam passando, os tempos iam passando, e talvez alguns ficassem até um pouco desanimados. Mas Paulo está aqui falando, perseverem na oração, porque Jesus está voltando, porque o Senhor vai voltar. Fiquem firmes em oração, clamem a Deus, intensifiquem a sua vida de oração. Então, amados irmãos, o primeiro ensinamento de Paulo para nós aqui é que nós precisamos perseverar na oração. Conquanto que isso seja algo já de conhecimento de todos e algo que nós falamos costumeiramente, mas é algo importantíssimo de colocarmos em prática, amados irmãos. Perseverarmos na oração. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, clame a Deus, ore pelos seus, ore pelos outros, ore pela igreja, ore pelo nosso país, ore pelos nossos governantes. Que o Senhor entre com a sua misericórdia e venha nos abençoar. Então, amados irmãos, perseverem em oração. Mas o segundo ensinamento que Paulo nos traz aqui está no verso 3, ele fala, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo aqui nos ensina que nós precisamos focar no que realmente importa. Vejam a situação, Paulo está preso. E
é de conhecimento de todos que as prisões naquela época, embora hoje não mudou muito, mas naquela época as prisões eram terríveis, eram difíceis. Eram normalmente lugares sem muita ventilação ou nenhuma ventilação, pouca iluminação ou nenhuma iluminação, lugares úmidos, muitas vezes mofados, locais insalubres para que alguém vivesse. Dá-se conta de que muitas vezes nem mesmo banheiros haviam naquelas prisões e os presos tinham que fazer as suas necessidades ali onde eles estavam vivendo. Então imagine você a situação pela qual o apóstolo Paulo estava passando. Estava preso numa situação muito difícil e ainda mais algemado. Mas Paulo aqui nos ensina uma grande lição, porque ele poderia estar pedindo para os colossenses, olha, perseverem na oração, vigiando com ações e graças, suplicar ao mesmo tempo. Paulo poderia dizer, por mim, para que eu seja livre, eu não aguento mais ficar aqui nessa prisão, eu não aguento mais ficar aqui algemado, eu não aguento mais ficar aqui sem ver a luz do sol, eu não aguento mais ficar aqui sem poder ir aonde eu quero, comendo ou me alimentando dessa maneira precária, vivendo de uma maneira tão humilhante, tão precária. Paulo poderia, e seria muito justo, que ele assim o fizesse, que ele pedisse à igreja, olha, orem por mim, para que Deus me livre dessa prisão o quanto antes. E Paulo poderia até estar aqui um pouco reclamando da situação pela qual estava, mas não. Paulo nos ensina que ele focava no que realmente é importante. E nós precisamos também focar no que é realmente importante. Para Paulo, o que era mais importante do que a sua liberdade era ele ter a oportunidade ou as oportunidades de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho de Cristo. O foco de Paulo era olhar as pessoas que estavam perdidas, sem salvação, sem Deus no mundo, sem Jesus, que estavam andando cegas, sem uma direção. Então Paulo fala aos colossenses, olha, perseverem em oração, orem mais, orem muito, não desanimem de orar, mas orem também por nós, para que Deus nos dê a oportunidade, para que Deus nos abra a porta à palavra, para que nós possamos anunciar o Evangelho, para que eu possa e para que nós possamos continuar a nossa obra missionária, a nossa obra evangelística, para que nós possamos alcançar aqueles que agora estão perdidos, aqueles que estão, ainda que andando livremente pelas ruas, estão aprisionados pelo pecado, aprisionados por Satanás. Então Paulo está focando no que realmente importava e no que realmente importa, que são a vida das pessoas. Amados irmãos, é muito comum nós conversarmos com as pessoas e as pessoas estão todas, na sua grande maioria, focadas em suas próprias necessidades. Meu Deus, como eu vou pagar o aluguel? Como eu vou comprar comida? Como nós vamos fazer para ir ao mercado? E agora o meu trabalho e o meu negócio? E se eu ficar doente, não tem hospitais, não tem como eu ser atendido se acontecer um acidente. Então, muitas pessoas estão preocupadas consigo mesmas. Estão olhando para si e vendo as suas necessidades, e não que não devamos olhar, e não que isso não seja motivo de preocupação para nós, mas nós precisamos, em meio às dificuldades, focar o nosso olhar para aquilo que realmente é importante. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de grande dificuldade pela qual nós estamos passando, nós precisamos focar o nosso olhar naquilo que realmente importa. E o que realmente importa são as vidas que estão perdidas. Ora, muitos estão ficando em suas casas, tantos outros deixando de trabalhar, deixando de ter aula, deixando de produzir, em prol de tentar preservar a vida das pessoas. Amados irmãos, eu e você como cristão, precisamos também contribuir para essa preservação, precisamos sim nos preocuparmos com a saúde física das pessoas,
Mas nós que somos crentes, fomos salvos por Jesus, fomos transformados pelo Senhor, nós não podemos deixar de olhar para aqueles que estão com a maior das enfermidades, que não é o coronavírus, que não é a Covid, mas que é o pecado, que é a perdição. Então, eu e você, como crentes em Cristo Jesus, precisamos focar os nossos olhos naqueles que estão perdidos. Quem sabe agora aí ao seu lado tem um vizinho que não conhece Jesus e que precisa numa hora dessa de uma palavra. Não só numa palavra de consolo, de conforto, de esperança, mas principalmente numa palavra de salvação. Paulo está aqui falando aos Colossenses, falando para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é o Evangelho, é o fato de Deus, o Deus eterno, ter se tornado como um de nós, ter morrido numa cruz, ao terceiro dia ressuscitado, e que hoje vivo está para nos salvar. Esse é o mistério de Cristo, é o Evangelho de Cristo, é a salvação em Cristo Jesus. Então talvez o seu vizinho da direita, o seu da esquerda, quem sabe aquele que mora acima de você ou abaixo, ele nessa hora precise, necessite de várias palavras, mas especialmente de uma palavra de salvação. Precisam ouvir que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança. É Ele quem transforma vidas. É Ele quem muda vidas. E é Ele quem salva vidas. A vacina não é a nossa maior esperança. Jesus Cristo, sim, este é a nossa esperança eterna. Por isso, amados irmãos, precisamos nesta hora de dificuldades perseverarmos em oração e focarmos no que realmente importa. E aí Paulo nos ensina a terceira lição, que está aqui nos versos seguintes. No verso de número 5 diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vivendo de um modo que nós possamos ser testemunhas do Evangelho de Cristo. Vivendo com sabedoria, tendo uma palavra temperada, uma palavra boa, uma palavra que seja agradável. Tendo sabedoria para respondermos cada um de acordo, para termos sempre uma palavra de apoio. Como é comum no meio deste tempo que estamos passando, as pessoas viverem reclamando. Muitos estão aí agora assustados, e aí começa a reclamar do governo, aí junta lá, você que é crente, junta naquela roda e começa a reclamar dos governos, seja o federal, seja o estadual, seja o municipal. Nós, como cristãos, amados irmãos, precisamos ter uma palavra sempre boa, uma palavra sempre agradável. Falar mal dos governos não é uma palavra boa, muito menos agradável. Não que tenhamos que fechar os olhos para os erros dos nossos governantes. Não, muito pelo contrário. Mas, amados irmãos, o cristão tem que ter uma palavra boa. O cristão ele precisa ter uma palavra que seja uma palavra com sabor, que seja uma palavra sem murmuração, sem reclamação. Muitos ficam reclamando, você é crente, vai ao mercado, e aí fica reclamando do preço da carne, reclama do preço do arroz, reclama do preço de tudo, reclama do salário, reclama de tudo. E não que o mundo esteja um mar de rosas, mas amados e queridos irmãos, se nós olharmos para os céus e olharmos para a eternidade, e sabemos que Deus enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para morrer por nós, para nos dar a salvação, e de que hoje somos salvos, nós temos só motivos para agradecer a Deus. E aí nós teremos sim uma palavra boa, uma palavra abençoada. Vamos viver com sabedoria para testemunharmos do Evangelho de Cristo. Esse é o meu desejo.
para cada um dos amados irmãos. Que nós possamos aprender com Paulo neste texto, que nós precisamos perseverar na oração, precisamos focar no que realmente importa e vivermos uma vida que glorifique a Deus, seja com as nossas ações, seja com as nossas palavras. Eu gostaria agora que cada um de vocês feche seus olhos aí onde você está, curva a sua cabeça, vamos orar. Eu gostaria de falar com você neste dia. Talvez você esteja aí com a sua cabeça tão quente. Quem sabe você passou esse final de semana preocupado. Quem sabe você esteja até ansioso. O seu trabalho pode ser que esteja super agitado. Ou não haja nenhum trabalho para você. Talvez as dificuldades financeiras, o medo por conta de alguém, às vezes um ente querido seu, alguém muito próximo a você, está às vezes contaminado, e quem sabe num leito de hospital. E às vezes, no meio das dificuldades, nós ficamos nos perguntando por quê, nós reclamamos da situação, mas eu espero, em nome de Jesus, que você possa ter aprendido a continuar na oração, perseverante na oração, fique firme em oração, não desanime, não esmoreça, pelo contrário, fique firmado em Cristo Jesus em oração. Foque no que realmente importa. Foque no que Deus tem concedido a você, na sua vida, no ar que você respira, na sua família, nos cuidados que Deus tem tido com a sua vida e especialmente porque você é um salvo, você está indo para o céu, você vai morar no céu, aleluia, louvado seja Deus. E viva uma vida que glorifique o Senhor. Ore agora a Deus e pergunte: Senhor, como está a minha vida de oração? Eu estou perseverante em oração ou eu tenho esmorecido? Senhor, onde eu estou focando o meu olhar? Eu estou só olhando os problemas? Eu estou só olhando as dificuldades? Como tem sido a minha palavra e meu modo de viver? Eu sou daquele que fico reclamando, lamentando. Se Deus estiver falando ao seu coração nesta hora, em nome de Jesus, que você possa olhar para a vida do apóstolo Paulo e ver neste grande servo do Senhor um homem que era perseverante na oração, que tinha o seu olhar focado naquilo que realmente importa e que viveu uma vida que glorificou a Deus, sempre com uma palavra abençoada. Que você possa agora orar, pedir a Deus: Senhor, eu quero ser mais como Paulo, menos como eu sou, mas mais como Paulo era. Eu quero ser mais parecido com Jesus, que é quem Paulo imitava. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Me abençoa nesta hora, para que eu possa, tendo ouvido a Tua palavra, colocá-la em prática em minha vida. Em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana na presença do Senhor, cheia da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.